Olá. Bom, então vamos começar com esse vídeo aqui, uma série de vídeos para a gente discutir e pensar juntos assim alguns tópicos importantes, né, sobre o autismo. Eu acho que para nós que nos propomos a atender crianças autistas pelo viés da psicanálise, devemos assim ter assim minimamente um panorama geral, assim, de que discussões, de que linhas de pesquisa, quais as principais linhas de pesquisa que estão assim sendo mais discutidas, né, sobre o tema. E aí então eu vou fazer alguns vídeos aí sobre o autismo de maneira geral na psicanálise lacaniana. Eu acho que nesse primeiro aqui é interessante a gente conversar, a gente discutir, pensar junto, assim, um pouco, sobre como é compreendido, assim, né, de que maneira o autismo ele é pensado na psicanálise lacaniana, né? Então acho que de início, a partir disso que eu disse, né, não existe só uma linha de pesquisa. Existem três principais formas de enxergar o fenômeno do autismo na psicanálise lacaniana, que são quais? Né? A primeira considera o autismo como psicose. Né? O autismo ele está dentro do fenômeno da psicose, não é um fenômeno separado, é um estado de psicose, é uma estrutura psicótica. Um segundo grupo considera o autismo como uma quarta estrutura, né? Além da neurose, psicose e perversão, você teria então a quarta como autismo. E uma terceira linha de pesquisa considera o autismo assim como uma a-estrutura, né, como eles nomeiam, assim, seria algo além da estrutura, fora da estrutura, né, praticamente. Né? E se vocês quiserem, né, pesquisar diretamente pelos autores de cada uma das três pesquisas, das três linhas de pesquisa, né, eu vou deixar aqui na descrição esses nomes, tá, para se vocês quiserem ir atrás, mas nós temos na que considera o autismo um fenômeno de psicose, a gente tem Cordier, a gente tem Colette Solé, Stefano, Miné, e aqui no Brasil a gente tem o Aquiles, né, o Luiz Aquiles Furtado. Na linha de pesquisa que considera o autismo como um fenômeno fora da, das três estruturas, né, considera o autismo como uma quarta estrutura, a gente tem como os principais nomes Jean-Claude Maleval, aqui no Brasil a gente tem Angela Vorcaro, a gente tem o Jerusalinski também, né, e na terceira abordagem, terceira linha, né, de pesquisa que considera o autismo como uma A estrutura, a gente tem os trabalhos do Ian Kivelich, da Benita Lopes e da Vera Vinheiro, tá? Então, assim, dentro ainda dessas três, né, hoje eu queria discutir alguns pontos importantes dessa primeira, né, que considera o autismo assim como uma expressão da psicose, né. Dentro disso, acho que é interessante primeiro fazer uma distinção que está atualmente assim em análise por essa escola, né, que é a seguinte: ok, se a gente considera então o autismo como um fenômeno da psicose, então esse fenômeno da psicose no autismo seria assim um subtipo, né, da psicose, ou seja, além da esquizofrenia e da paranoia, você teria o autismo, né, como um terceiro subtipo da psicose, ou a psicose, desculpa, ou o autismo seria, assim, na verdade, mais um estado, é, por exemplo, né, seria assim mais assim um agravamento sintomático, né? Seria assim mais um momento em que aquele sujeito psicótico, né, que vai se definir ainda como paranoia ou esquizofrenia, ou já definido entre um dos dois, esse sujeito ele tem assim um agravamento desse sintoma de isolamento, né? Embora cabe aqui um parênteses rápido, né? Sintoma talvez não seja nem a melhor forma, né? Talvez o melhor a se definir assim seria que uma das consequências da fora-oclusão do nome do pai estaria assim mais em evidência, né? Estaria assim mais inflado, né? Porque essa fora-oclusão desse significante, ela tem várias consequências no sujeito
E uma delas seria esse estado assim de, de um de um isolamento assim que se caracteriza por um sujeito que não demanda, né, ao outro, né? Então, dentro da linha de pesquisa que considera o autismo como psicanálise, existe essa discussão sobre como que se classificaria aí, né, o autismo. E aí, assim, pra gente que trabalha diretamente com essas crianças, é muito interessante mesmo a gente poder se perguntar isso, porque assim, quando chega uma criança autista na nossa clínica, né, ou crianças autistas que a gente já atende já há um tempo, é interessante mesmo a gente poder trazer essas questões que esses grupos estão fazendo para o nosso caso, para a gente poder pensar como que a gente enxerga esses pacientes, né? Porque como que a gente considera assim aquilo que está em jogo com aquela criança, as questões dela, o posicionamento subjetivo dela, né? É, ou seja, que crianças que a gente está nomeando como autista, né? Na verdade, acho que essa talvez seja até uma discussão assim, antes, né? Anterior até essa que a gente está fazendo aqui sobre como que a gente classificaria uma criança autista, porque a partir do momento que chega uma criança com um diagnóstico, né? Psiquiatra da escola, do pedagogo, né? Da família, né? Uma criança que chega com esse diagnóstico de autismo, como é que a gente ouve essa criança, né? O que é que a gente ouve nessa criança, né? Que demandas que ela traz, que questões que ela traz, né? Então, o fenômeno da psicose na infância, ele por si só, ele já é assim uma questão que acho que traz assim todo um mundo à parte e que faz uma alteridade do mundo da psicose no adulto, né? Então essa já é uma outra discussão assim também, né? Para a gente pensar como que a gente está considerando aí esse fenômeno, né? Essa experiência dessa criança, né? E eu acho que essa discussão então inicial é sobre como que a criança que está ali dentro da gente acaba sendo classificada nesse diagnóstico estrutural para a gente saber como que a gente está lendo isso, né? Porque, por exemplo, vamos pensar numa criança autista, né, que tem aí essa característica que é mais discutida, né, de ter esse isolamento social, de ser fechada, né, em si mesmo, no seu próprio mundo, ser uma criança que não demanda ao outro. Essa criança, se a gente for olhar os nossos pacientes, né, quanto faz sentido para a gente pensar que essa característica pode ser um sintoma, né? Sintoma mais no sentido psiquiátrico, né? Um sintoma agravado da esquizofrenia, por exemplo, né? Porque a gente não pode se esquecer que o termo autismo surge quando Bloiler, o psiquiatra, pega o conceito de autoerotismo do Freud para definir um dos sintomas psiquiátricos da esquizofrenia, né? Porque ele percebia que as pessoas diagnosticadas com esquizofrenia tinham como um dos sintomas, além da alucinação, né, estado assim de fechamento no próprio mundo, né, de isolamento, né, de um isolamento assim, muito marcado, né, muito evidente, né. E aí ele recorre então à psicanálise freudiana e encontra nela a ideia do autoerotismo, né. Só que o que ele faz é tirar esse sufixo do erotismo e cunhar o termo autismo, né. Então fica aí para a gente essa reflexão importante, né, já que o surgimento desse nome, ele vem como, primeiro, uma nomeação de um sintoma da esquizofrenia, depois é que ele vai se tornar assim, um diagnóstico separado na psiquiatria, né, da esquizofrenia. Então, nos nossos casos, dos nossos pacientes, quanto faz sentido, será, né, pensar que aquele caso se trata assim de um agravamento sintomático desse estado aí de isolamento,
né? E que mais tarde pode vir a acontecer um, um, um estado em que esse sujeito comece a elaborar alucinações, né? Pode se configurar depois como um caso de esquizofrenia, né? Então, acho que são assim, questões interessantes para a gente se levantar, para a gente fazer. É claro que assim, eu não estou aqui deixando nada assim. Não estou batendo martelo para nenhuma determinação do que é ou não é o autismo. Entendam que eu estou assim, só levantando questões para a gente pensar os nossos casos, né? Como que a gente está entendendo os nossos casos de autismo, né? E uma das escolas de psicanálise traz essa ideia, né? E nos próximos vídeos eu vou trazer o entendimento das demais e outras questões assim que vão se apresentando e que estão atualmente em cena no cenário psicanalítico lacaniano, certo? Então, um abraço para vocês.